Então, você tem alguém para fazer a gestão do seu facilities ou é você mesma que hoje está fazendo, cuidando dos seus processos de facilities? É muito importante você pensar na estrutura do seu facilities como um todo. Quando você tem alguém para fazer a gestão do seu facilities, a proposta do facilities é tornar o seu dia a dia mais suave, é tornar o seu dia a dia mais leve. Não é incomum encontrar por aí gerentes, gestores, empresários que às vezes estão gastando a maior parte do seu tempo, do seu dia, para fazer a equipe de facilities produzir, sendo que o facilities não é a peça mais estratégica ou mais importante do seu negócio. O facilities é muito importante, mas você que às vezes hoje está no topo da cadeia, você é um gerente ou um administrador ou até mesmo um proprietário da empresa que está gastando tempo para fazer a sua equipe de facilities produzir, para ter os seus ambientes organizados e limpos, você pode muito bem utilizar da estrutura do facilities. O facilities, às vezes as pessoas não utilizam ele porque não conhecem ou não estão entendendo exatamente qual é a proposta do facilities. Se o facilities for bem utilizado de uma maneira estruturada, você terá só benefícios. Você vai evitar a sua perda de horas, perda de tempo. Uma das perguntas fundamentais para você: quanto é que custa a tua hora? Quanto é que custa a produtividade, às vezes, do seu gestor, do seu gerente, que está fazendo hoje, que está lutando para fazer gestão do facilities, sendo que isso pode ser feito de uma forma muito estruturada e muito segura, com muito mais lucratividade, para que você não tenha que gastar horas do seu dia para cuidar do facilities. E quando você para horas do seu dia para cuidar do seu facilities, ou para a gestão, ou para pessoas importantes dos seus processos para cuidar do facilities, já imaginou quanto que essas pessoas, ou você mesmo, estão deixando de produzir, estão deixando de promover o crescimento do seu negócio porque você está cuidando da gestão do facilities? Fazer a gestão do facilities é muito mais do que colocar as pessoas nos ambientes. Às vezes, quanto custa para você selecionar? Às vezes, você que hoje está fazendo a gestão do facilities, porque acha que buscar a estrutura, utilizar as estruturas que já tem preparado, nós que atuamos no mercado de facilities, não é só porque eu atuo. Tem muitas pessoas que atuam no mercado de facilities que são mais sérias, têm mais responsabilidades, e você vai no mercado buscar aí, quando você busca fazer a seleção, fazer um processo seletivo, olha quanto tempo você gasta. O custo operacional disso, às vezes custa muito caro você ir no mercado buscar o profissional, encontrar o profissional e de repente o profissional não se adequou no perfil da vaga, naquilo que você precisa, ou você entendeu que o profissional não tem aquelas habilidades que você precisa, e aí você selecionou, gastou tempo para selecionar, gastou tempo para treinar, e depois você tem que desfazer daquele processo novamente, começa tudo de novo. Na verdade, não faz mal a gente começar de novo. Mas o que eu quero dizer é que você pode utilizar bem da estrutura do facilities para que você não tenha que parar, ficar gastando horas do seu tempo, jogando dinheiro fora, para ficar cuidando de processos seletivos e por não entender como é a proposta do facilities ou da terceirização. Quando nós estamos falando do facilities, porque o facilities é muito mais do que você apenas terceirizar determinados segmentos nos seus ambientes de trabalho. A proposta de ter uma estrutura do facilities funcionando internamente é para te gerar mais condições, mais tempo, para que você tenha mais tempo livre, para que você possa produzir mais, focar mesmo no objeto fim do seu negócio. Às vezes as pessoas param horas do seu dia gastando ali para buscar, às vezes, equipamento, buscar ali estruturas, pessoas, qualificação. E quantas vezes você está deixando de focar no seu negócio para fazer com que os seus processos, às vezes você que produz, ou às vezes você que é que tem uma empresa que presta serviço, mas não é o seu objeto fim, ou facilities, e aí você está perdendo dinheiro por estar cuidando do projeto do facilities. E tem hoje no mercado pessoas expertas que cuidam disso, cuidam muito bem, faz isso com muita maestria. Agora, quais são as dificuldades que você tem hoje para fazer gestão de facilities e você que vai no mercado buscar? Você vai ter que levantar pessoas no mercado, vai ter que garimpar no mercado. Você não pode sair contratando de qualquer maneira. Precisa fazer esse levantamento. E quais são os riscos que você acaba ainda tendo? Mesmo você está fazendo ali de uma forma correta, de uma forma segura, você tem ali os riscos que estão do seu lado. Tem a maior parte do risco que fica do seu lado, inclusive com demandas trabalhistas. Às vezes, um colaborador seu que adoece, você tem que voltar para o mercado para buscar um para substituir, ou as atividades vão deixarem de serem feitas, ou às vezes
Hoje, não sei se eu acredito que você está antenado ao mercado, então hoje o cenário está muito diferente para nós que lidamos hoje fazendo gestão de facilities e gestão de mão de obra de pessoas. Então, se você parar para analisar, é muito mais interessante você ter alguém para cuidar da terceirização do seu facilities. Se você tem alguém que hoje que cuida do seu facilities e os processos hoje você percebeu que não estão funcionando adequadamente, não é normal. Na verdade, a gente vai aprendendo no longo do tempo. Se as pessoas, às vezes, vai se inteirando dos seus processos, às vezes as pessoas encontram ali determinadas dificuldades, mas vão se acertando. O que é importante observar? Importante observar se as pessoas são sérias e têm responsabilidades e cuida com muita dedicação naquilo que faz. Lidar com pessoas não é tão simples assim. Eu já venho, no longo da minha trajetória, eu já venho lidando com pessoas há mais de 20 anos. Então, eu assim, não sou o senhor da verdade, mas eu tenho uma certa experiência em lidar com pessoas, lidar no processo de facilities ou da terceirização e gestão de mão de obra. Lidar com as pessoas precisa de habilidades. A gente precisa ter habilidade, precisa ter a destreza para que a gente não interrompa processos no meio do caminho. E quando nós falamos da estrutura do facilities de uma maneira em geral, o facilities, se bem utilizado, a proposta do facilities é tornar a vida do empreendedor mais fácil, é tornar o seu dia a dia, é deixar você com tempo disponível para você focar no seu objeto fim do seu negócio. Na maioria das vezes, você distrai-se dos seus ambientes ou você passa horas cuidando de gestão de facilities ou atividades que você acha que não é tão importante, mas você tem que fazer. Você passa horas focado nesses processos e quem passa horas fazendo com que a tua empresa cresça? As ideias, os projetos, ali os planejamentos, os cálculos, isso é importante no processo. Você que é um empreendedor, você que empreende, ou até mesmo pessoas que às vezes não incluiu no projeto de um negócio, às vezes decidiu montar um negócio, abriu e vou montar uma empresa, seja indústria, seja lá ou vou abrir em determinado segmento, e aí não incluiu no planejamento dele, do seu negócio, a estrutura do facilities. É muito importante pensar na estrutura do facilities, porque o facilities, se ele for bem planejado, você não terá que passar horas do seu dia, ou passar tempo gastando a sua energia para fazer com que os seus ambientes estejam limpos, organizados e funcionando. A terceirização, se você entender isso como um aliado, você só terá benefícios. Na verdade, porque assim, quanto custa a tua hora? Quanto custa a hora do teu profissional? Ou até mesmo, às vezes você assume um risco ali de contratar pessoas e os processos não deram certo. Você tem que voltar para o final da fila. Vai para o mercado buscar novamente, vai ter que fazer levantamento de custos. E sem contar que se um profissional desse ele vem ausentar-se por doença, seja lá por qualquer motivo, você fica ali com aquele vácuo no mercado, com aquele buraco ali no seu ambiente de trabalho e tem que ir para o mercado buscar novamente pessoas para compor o seu quadro ou para te ajudar nos seus processos do facilities. E lidar com facilities, gente, é muito mais do que colocar pessoas nos ambientes. E às vezes o empresário, seja lá o gerente, o gestor, imagina que eu vou no mercado selecionar e vou colocar aqui. Não é apenas ir no mercado selecionar e colocar. As pessoas são muito ricas nos detalhes. As pessoas, quando nós buscamos elas no mercado, quando nós vamos para o mercado buscar as pessoas para trabalharem conosco, para estarem somando conosco, elas vêm, por mais que elas tenham habilidades ou tenham experiência no seu currículo profissional, mas é preciso, cada ambiente ele tem os seus detalhes, ele tem ali os pontos que precisam ser observados, e às vezes nós caímos ali e achamos que todo mundo tem experiência, então todo mundo sabe fazer. Não é. Às vezes a gente acha que as pessoas sabem, mas elas não sabem. É preciso a gente falar para elas o que nós precisamos, aquilo que nós desejamos. Nós não podemos acreditar ou achar que as pessoas sabem. Se nós não falarmos para elas, elas não vão saber. E às vezes elas nem vão fazer porque não foi falado para elas da maneira correta o que nós precisávamos, o que nós desejamos que elas fizessem. Agora, quando se fala da terceirização e a utilização da estrutura do facilities, a proposta do facilities não é apenas colocar pessoas nos ambientes,
é permitir que você cuide do seu negócio, é permitir que você não perca horas do seu dia cuidando, fazendo gestão de facilities, fazendo a sua equipe produzir, fazendo com que você perca horas do seu dia ou perca dinheiro. E quando você utilizar bem, se você utilizar bem a estrutura do facilities, certamente você verá os benefícios. Você não ter que parar horas do seu dia, você não ter que ficar convivendo, às vezes as pessoas vão ficarem reclamando, porque às vezes existem falhas nos processos, e existem mesmo, a gente não pode ser hipócrita, dizer que é só 1001 maravilha, mas é preciso corrigir os processos. Quando você está focado diretamente ali para fazer a gestão do facilities, às vezes você não demanda só a estrutura de facilities, você demanda estruturas diferentes, distintas dentro dos seus processos, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. E você gasta muito tempo. Às vezes você está gastando uma parte maior do seu tempo para fazer as pessoas ou a equipe do facilities produzir. Está faltando tempo em determinadas áreas. Então é importante você começar a pensar nisso. Agora, o facilities aí é para ser utilizado da melhor maneira. Se utilizado da melhor maneira, certamente você terá os resultados do jeito que você precisa, da maneira que você precisa. Você não terá que ficar convivendo com ambientes desorganizados, com ambientes sujos, e até mesmo não é só na área da higienização que a gente lida com o facilities, não. O facilities, o nicho do facilities, ele é amplo. Ele é exatamente para te proporcionar bem-estar, para fazer com que você não gaste horas do seu dia para fazer a gestão do facilities funcionar e perdendo tempo, evitando aí com que você perca dinheiro. O facilities é para te ajudar, é para tornar o seu dia a dia mais suave. Agora, às vezes as pessoas confundem muito a estrutura do facilities. Eu não vou terceirizar essa estrutura aqui não, porque eu tenho fulano ou tenho a fulana que eu gosto muito dela. Gente, negócios não podem, a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode dizer que nós gostamos, você até pode gostar das pessoas. Você pode até ter um apreço pelas pessoas. Isso é muito legal, isso é muito importante, inclusive isso. Agora, você ter apreço pelas pessoas, mas os seus processos não estão funcionando bem, não estão funcionando da maneira correta. Os ambientes, às vezes, está tendo que conviver com ambientes desorganizados, ambientes sujos. Os ambientes não funcionando. Às vezes você gosta muito de determinadas pessoas, mas você percebe ali as dificuldades, não tem coragem, às vezes, de conversar ou de falar, e aquilo vai incomodando você ou vai incomodando a sua equipe interna, e você não sabe o que fazer. Então, quando você tem uma estrutura de facilities funcionando ali internamente, se os processos não estão funcionando da maneira correta, ajustam ali, substitui as pessoas e a vida continua. Agora, quando você tem apreço às pessoas, eu vou manter aqui porque eu gosto do fulano, beleza, isso é ótimo a gente gostar das pessoas. E precisamos mesmo ter essa cultura de gostar e valorizar as pessoas. Agora, o que você precisa avaliar, se os seus resultados estão realmente sendo interessantes, se você está satisfeito, se você não está tendo que gastar horas, se você não está tendo que parar ali, ou você está gastando, mesmo que às vezes os resultados estão vindo. É importante pensar nisso. Não use a estrutura da terceirização, não é só porque os resultados não estão vindo, não. Às vezes estão vindo os resultados da terceirização, podem inclusive estar vindo bem, mas já parou para pensar quanto você gasta, qual é o tempo que você gasta de um profissional seu estratégico que às vezes está ali fazendo a gestão do facilities? Já fez uma planilha de custo ali, qual é o custo real da sua estrutura ali, de quanto vale a pena, imagina se você repassa isso. Às vezes você tem um profissional estratégico que custa mais caro e você está colocando ele, permitindo que ele fique ali mais tempo fazendo gestão de facilities, sendo que ele poderia estar produzindo em determinadas áreas do seu negócio, gerando mais lucratividade, gerando mais resultados para o seu negócio. É muito importante você pensar nisso. O facilities, se bem utilizado, você tem a ganhar com o facilities. Você não pode ver o facilities apenas como uma estrutura de custo interno. Como eu falei no início, se você planejar bem os seus negócios, você não vai gastar horas do seu dia ou do seu tempo para você fazer a gestão do facilities. O facilities, quando ele é bem planejado, você não terá dificuldade. Se você vai abrir um negócio e não pensar no planejamento do facilities,
Você pode ter certeza que o Facilities, logo ali na frente, você vai ter problemas com a gestão do Facilities. Ou você vai ter que ir para o mercado buscar alguém para cuidar dos seus processos de higienização, seja na área de segurança, seja na área de controladoria de acesso, seja na área de higienização ou de recepção dos seus negócios. Então é muito importante. Se você não fizer um planejamento nesse cenário, fizer ali um levantamento de qual é a média de custo operacional para isso, você vai ter que, querendo ou não, fazer essas inclusões no longo do caminho. E às vezes, quando não há um planejamento, quando não se calculou isso, não fez a inclusão disso na formação de custo operacional, para depois você incluir isso, às vezes vai dar mais trabalho para você. Mas não significa que você não pode fazer. É importante, é melhor fazer do que ficar sem fazer. E às vezes vai se desgastando, perdendo energia, às vezes é dinheiro que vai descendo ali pelo ralo, você vai perdendo dinheiro, perdendo economias, porque o seu Facilities não está funcionando e não está funcionando bem. Volto a dizer, o Facilities não é só para o pessoal da higienização, não. Não é só para o pessoal da portaria ou recepção, ou o pessoal da área de manutenção, não. O Facilities é muito mais do que isso. O Facilities é para tornar o seu dia a dia mais produtivo, é para te gerar mais economia, é para que você tenha melhores resultados em sua estrutura. Quantas vezes a gente encontra por aí, às vezes empresárias, gerentes ou gestores de negócio, perdendo tempo, desfocado no seu objeto. Às vezes as pessoas estão vivendo mais ocupadas do que fazendo o negócio produzir. E nós precisamos produzir continuamente. Empresas, quando deixam de produzir, elas vão morrendo ao longo do caminho. Quando você deixou de produzir, quando você saiu fora do seu objeto e começou a se distrair, estando ocupado com determinados segmentos da sua empresa, é muito importante pensar nisso. Às vezes, o empresário ou o gerente, o gestor, seja lá qual é a função sua no topo da hierarquia, às vezes acha que estar ocupado é estar produzindo. Às vezes, o que é produção para mim não é produção para você. É muito importante você pensar nisso, porque se você passar horas do seu dia se ocupando e evitando a produtividade, você pode analisar, pode parar para pensar que possivelmente os seus negócios estão se definhando. E é muito importante você estar antenado nisso, você saber exatamente onde você quer chegar com seus negócios, fazer planejamento de crescimento estratégico do seu negócio. Agora, se você não tem planejamento estratégico do seu negócio, está focado em fazer a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Pense nisso. Se você está fazendo hoje, focado no seu negócio, para fazer a sua empresa funcionar, pensa em quem está fazendo a sua empresa crescer. Se você é a pessoa mais importante de parte do negócio e você gasta energia, está gastando energia para fazer a estrutura da sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Pense nisso. É muito importante você pensar nisso. Por que, Alencar, que você está me dizendo isso? Porque a maioria das vezes as pessoas se distraem nos objetos fins, gastando energia ali em processos que não são tão importantes, que são importantes, mas que existem pessoas que podem cuidar disso, existem parceiros que podem fazer isso e fazer muito bem, melhor do que nós. Nós não podemos achar que nós fazemos tudo, que as coisas só andam bem se nós fizermos. Precisamos entender isso. Todas as vezes que nós assumimos essa condição de que se nós fizermos é melhor, certamente nós estamos ali caindo ali numa armadilha do mal, porque nós estamos achando, e tem pessoas que fazem as coisas melhor do que nós. Precisamos entender isso. Tem parceiros que entendem melhor de certos processos que nós temos, que conseguem fazer melhor do que nós. Você imagina se nós fôssemos cuidar de tudo, fôssemos cuidar da área administrativa, jurídica, financeira, contábeis, fiscais e etc., dentro dos nossos processos? Quantos parceiros que tem para fazer, para nos ajudar no dia a dia? Então é muito importante. Às vezes você tem parceiros para te ajudar na área do administrativo ou do financeiro, seja na área jurídica ou talvez na área fiscal ou tributária, mas não tem parceiros para te ajudar na área do Facilities, porque acha que o Facilities pode ser levado de qualquer jeito. Não leve o Facilities de qualquer jeito. O Facilities pode ser um dos vilões que está levando dinheiro embora de você. Quantas vezes o empresário não para pensar nisso, mas o Facilities pode ser ali uma porta de saída de dinheiro. Pode ser um ralo aberto que está aberto ali dentro da tua empresa, que está ali, às vezes, uma caixa d'água que vai pingando, quando tu olha já esgotou toda a caixa.
Ou a água, o registro está aberto, entra lá em cima, o cliente entra, paga, mas o dinheiro sai pelo ralo, tu não vê por onde o dinheiro... E, inclusive, a estrutura do Facilities, ela te ajuda a minimizar esses custos aí. A estrutura do Facilities, quando bem planejada, quando bem utilizada, ela serve, inclusive, para te ajudar a fazer contenções de despesas, contenções de custos. Às vezes as pessoas não entendem, acham que quando, às vezes, vão no mercado procurar levantar aí parceiros para fazer a gestão do Facilities, o que pegam exatamente lá no topo, pega apenas o preço. Quanto custa para montar aqui, ter uma determinada equipe de higienização, equipe de portaria, seja lá na área da segurança ou da vigilância, recepção, ali pega uma proposta e olha assim, não, o custo disso aqui é X. Não dá porque ficou mais caro, e às vezes avalia só a estrutura, mas não analisa quanto tempo eu gasto para selecionar, quanto tempo eu gasto se esse profissional não der certo, eu tenho o custo da admissão, da demissão, eu tenho o custo ali da substituição ou das férias, seja lá dos impostos que eu tenho que pagar, eu tenho o custo disso. Lógico que quando se faz um planejamento, quando encontram pessoas sérias, vem ali um projeto bem elaborado, bem claro, de uma forma, para que você não assuma risco. E sem contar os riscos que estão do seu lado, quando você decide cuidar você mesmo, você fazer a gestão do Facilities. Porque quando você encontra parceiros sérios, que entendem exatamente, que têm responsabilidade, que são sérios e que pareçam ser sérios, precisa parecer também ser sério. Na verdade é isso. E se você encontra pessoas que são sérias, você vai minimizar os riscos, você vai reduzir os riscos. 90% dos riscos você vai reduzir, inclusive com demandas trabalhistas, que a maioria das vezes, hoje, às vezes, o empresário não para pensar, mas às vezes quando ele está fazendo as contratações diretas, às vezes são benefícios de um trabalhador que ele não levou em consideração. E aí ele não leva isso em consideração no início da contratação dele, ele fica exposto a um risco. Aí o trabalhador, por determinada situação, às vezes quando ele vai embora, ele fica insatisfeito, ele vai requerer os direitos dele. E aí ele vai requerer os direitos dele, você vai dizer, meu Deus, eu fiz tudo certinho, e agora vem ali uma conta para você pagar, porque você não observou uma legislação vigente ali. É muito importante você observar a legislação vigente para você não cair numa armadilha. Porque às vezes você está fazendo tudo certinho, está achando que está fazendo tudo certinho, mas às vezes está distraído porque você não cuida só do Facilities, não está antenado nas novidades, nas mudanças de legislação. É preciso estar antenados às mudanças. E aí você acha que está fazendo tudo certinho, aí de repente chega uma surpresa para você. Às vezes o trabalhador foi embora, ou por algum motivo ele ficou insatisfeito, alguém aborreceu ele, ou ele se aborreceu internamente e vai embora, e aí ele vai lá e faz uma reclamação de você perante aí o Ministério da Economia, e aí tu acaba tendo dificuldades, porque você não observou determinados pontos da legislação, não cumpriu ali, e ali chega na hora que tu tem que cumprir. E aí, o que fazer? Agora, quando você tem alguém que cuida da terceirização, quando alguém que está cuidando do seu Facilities com responsabilidade, ele está antenado. Ele vai te alertar, a missão dele é te alertar. E vocês fazem os ajustes ali, se alerta. É muito mais barato a prevenção. É muito mais barato. O empresário precisa entender isso. Quando nós trabalhamos com a prevenção, sai mais barato. Você vai evitar os estresses do dia a dia, você vai evitar os aborrecimentos e você vai ter ali os seus ambientes organizados, higienizados da maneira que você precisa, do jeito que você precisa, evitando constrangimento. E às vezes até mesmo, se você vai ficar com aquela... Às vezes o próprio colaborador ele vai ficar com aquela sensação de que ele está sendo injustiçado, porque às vezes ele sabe que no mercado... ele vem do mercado e ele sabe disso, que às vezes ele tem direito a certos benefícios e que você que contrata direto, às vezes não conhece ou não está por dentro da legislação, não é porque você é ruim, mas às vezes é porque você não está por dentro, não está observando a legislação e ele vai entender que isso está sendo um benefício dele, que está sendo tolhido, está sendo tirado dele. E a maioria das vezes, às vezes você vê que o colaborador está insatisfeito internamente, às vezes o trabalhador fica insatisfeito internamente e você não percebeu. Às vezes você fala, poxa, eu faço tudo para ele ou para ela e mesmo assim eles estão insatisfeitos, eles estão aqui trabalhando não da maneira adequada, mas às vezes é um benefício do trabalhador, algo comum ou simples, que está deixando de ser observado e repassado para ele. Isso vai causando uma certa insatisfação nele. E você não é o culpado disso. Qual que é o grande desafio? Você não é o culpado, mas você não observou. E quando não se observa, nós corremos o risco de errar.
Agora, quando nós observamos, o que nós temos que fazer? Fazer as correções. E quando se tem alguém para fazer a gestão do facilities ou a terceirização para você, está mais antenado, está observando a legislação. Agora, é muito importante você observar também. Não é só porque a gente vem falando, vem trabalhando a questão do mercado, do facilities e a terceirização, é que você vai, às vezes, pegar pessoas ou gente ou parceiros que não atentam para essas responsabilidades, porque existe uma corresponsabilidade. Eu não posso ser irresponsável de dizer para você que a conta fica só do meu lado, fica só nos meus ombros, a responsabilidade fica só comigo. Quando eu tenho atitudes responsáveis sérias, o meu dever é de te informar, é te ajudar e te orientar, e também assumir as responsabilidades. Esse é o meu dever. Agora, eu só posso assumir uma responsabilidade desde que nós dois, estejamos em comum acordo. Agora, quando não existe um comum acordo, mas é meu dever te orientar e te alertar, e dizer, olha, você tem esse risco aqui, vamos para a gente atenuar esse risco. O que nós vamos fazer aqui? É minha obrigação. Agora, se eu sou omisso, não te oriento, não te instruo, na hora de te apontar, de fazer os apontamentos dos riscos, quando vier a responsabilidade vai ficar em cima de quem? Das suas costas. É muito importante você também escolher parceiros sérios. Não é só porque você tem uma necessidade, uma demanda no mercado facilities, que você também vai escolher parceiros que às vezes você vai levar em consideração apenas o preço. E quando nós falamos na composição, na formação de um custo da estrutura do facilities, você não pode observar somente os preços, o que realmente esse parceiro está lhe propondo. Ele realmente entende exatamente aquilo que você está precisando, ele vai solucionar realmente o problema que você está vivenciando ou fazendo uma prevenção ali no futuro, ou ele vai estar apenas te engambelando, dizendo para você situações e não vai cumprir realmente. Então é importante também você observar isso. A seriedade, a experiência, a vivência de mercado é muito importante. Mas não é só porque, às vezes, um dos grandes desafios dos gestores e gerentes que vão demandar aí o mercado do facilities, às vezes, eu vou ali, vai buscar em determinados segmentos porque existem as especificações ou as especialidades, mesmo que seja no mercado facilities. As empresas, elas vão especializando em atender determinado segmento do mercado. E às vezes, por você não estar dentro do nicho daquela especificação daquela empresa no qual ela especializou em atender, às vezes você vai fazer uma tomada de preço com ele e ali o preço fica acima do seu esperado, você ou desiste, ou às vezes acha que para ter uma terceirização você tem que contratar ali o logo mais caro. Na verdade, não é. Você precisa fazer ali um levantamento, é preciso estudar e analisar o seu mercado. Eu sou muito sincero. Às vezes, quando eu entendo que determinados nichos do mercado ou clientes eu não tenho disposição ou energia para atender, eu sou muito claro. Olha, eu gostaria de te ajudar, mas eu não posso te ajudar nesse cenário e a vida que segue. Posso, às vezes, dar dicas, dar orientação para que você consiga se organizar e encontrar quem realmente consiga te ajudar e te atender da maneira correta, do jeito que você precisa. Agora, às vezes os gestores, gerentes ou até mesmo os proprietários, às vezes quando vai para o mercado buscar e encontra ali propostas que às vezes acha que custa muito caro ou que tem que pagar caro, nem sempre o mais caro é a melhor solução. Você sabe disso. É preciso saber se as pessoas os parceiros que vocês estão escolhendo, se são sérios, se são responsáveis, se têm comprometimento e realmente entregam aquilo que prometem. É muito importante isso. Entregar aquilo que promete e entregar um pouco mais. Na verdade, é isso. Às vezes as pessoas estão entregando apenas aquilo que promete. É possível fazer mais. Eu e você, nós precisamos entender isso. É possível e dá para fazer mais. Dá para fazer mais por menos. É muito importante você pensar nisso. Às vezes, se você pensar apenas no quantitativo de números, mas é importante você parar para analisar, não pense apenas nos números. É importante pensar nos números, mas é importante pensar em quais os benefícios que você está tendo, quais são as vantagens que você está tendo, quais são as propostas. Se você fizer isso, o que você ganha? Se você não fizer, o que você perde? Tem que pensar nisso, isso é matemática. E nós que somos empreendedores, nós precisamos pensar em números e sermos inteligentes o bastante para não permitir que, por falta de raciocínio ou inteligência que nós não estamos usando, o nosso dinheiro vá para o ralo. O nosso dinheiro não pode ir para o ralo. Nós precisamos
utilizar bem as estruturas que estão ao nosso favor, para que nós tenhamos os benefícios, os resultados que nós desejamos e não percamos tempo e horas do nosso dia, gastando o nosso dia, jogando o nosso dinheiro fora. É muito importante nós pensarmos nisso, beleza? Vamos fazer o seguinte, você que assistiu esse vídeo, se quiser saber mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tem um link. Esse link leva diretamente para a página do meu WhatsApp, beleza? Um abraço, estou te esperando lá. Valeu, tchau, tchau.